Olá, sabe aquela busca que, no fundo, todo mundo tem por uma vida com mais qualidade, mais plena? Pois é, e se a chave para isso não for nenhuma fórmula secreta, mas sim um paradoxo bem poderoso. É isso que a gente vai investigar agora. E olha, a resposta pode surpreender pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela profundidade. Tá aqui. Essa frase é o coração de toda a nossa análise. Ela captura uma tensão que define a experiência humana. De um lado, a grandeza, sabe, todo o nosso potencial. Do outro, a humildade, a consciência de que a gente é finito. O desafio é entender como o equilíbrio entre esses dois polos pode de fato transformar tudo. Para a gente entender esse paradoxo, vamos começar pela primeira parte, a sabedoria de se reconhecer como pó. E essa ideia não tem nada de moderna, viu? Pelo contrário, é uma sabedoria antiga, que a gente encontra em textos milenares e que oferece uma base surpreendentemente sólida para a vida. Olha, talvez a imagem mais forte disso venha da história de Jó. Pensa só, depois de perdas e sofrimentos que a gente nem consegue imaginar, ele não encontra respostas fáceis. O que ele encontra é algo muito mais profundo, uma perspectiva totalmente nova sobre si mesmo e o seu lugar no universo. E aqui tem um ponto importante. Essa declaração do Jó não é um ato de se colocar para baixo, de autoaversão, nada disso. Muito pelo contrário, é um momento de clareza total, sabe? Um reconhecimento super honesto da sua verdadeira posição e das suas limitações diante de algo infinitamente maior. Essa metáfora do pó aparece de novo, e ela é muito poderosa. A ideia central é que, na nossa essência, somos finitos, passageiros, dependentes. É um lembrete fundamental sobre a natureza humana que funciona como uma verdadeira âncora na realidade. Então, a gente chega ao ponto crucial desse lado da equação. Sim, claro que somos capazes de criar, de amar, de fazer coisas incríveis, mas ao mesmo tempo continuamos limitados. E aceitar essa verdade não diminui ninguém de jeito nenhum. Na verdade, é justamente isso que nos dá equilíbrio e nos protege da armadilha da arrogância. Certo. Agora que a gente explorou o lado da humildade, vamos virar a moeda e olhar para outra face desse paradoxo, que é igualmente fundamental. Chegou a hora de ver como o conceito de grandeza pode ser completamente reinventado. E que virada de chave! Isso aqui é radical. Geralmente a gente associa grandeza com domínio, com poder sobre os outros, né? Mas aqui a grandeza ganha um novo sentido: servir. É uma inversão total de valores, que oferece o contrapeso perfeito para a humildade de sermos pó. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. A verdadeira superioridade não está no cargo que se ocupa, mas na disposição em contribuir. E aí, a grandeza deixa de ser só um enfeite para o ego e se torna útil, se transforma numa força real para o bem. Ok, então temos esses dois polos, a humildade de ser pó e a grandeza de servir. Mas e aí, como isso funciona na prática, no nosso dia a dia? Vamos ver como essa tensão pode ser sustentada de uma forma que constrói em vez de paralisar. Essa tabela organiza as ideias de um jeito fantástico. Pensa comigo, a gente busca autoconfiança, que é essencial, mas a consciência de sermos pó impede a gente de cair na soberba. Por outro lado, a gente busca a humildade, mas o reconhecimento da nossa grandeza nos protege de ficar se depreciando, se colocando para baixo. Dá para ter ambição, e devemos, mas sem perder o chão, sem criar ilusões. E dá para ser realista, mas sem cair no pessimismo. Percebe? É como se fosse uma dança constante entre forças que parecem opostas, mas que na verdade se completam. Bom, e qual é o resultado de viver nessa dança? De sustentar essa tensão de um jeito consciente e produtivo? É aqui que tudo se conecta, nos levando ao grande objetivo: uma vida que seja genuinamente plena. Dá para resumir tudo em 3 passos bem práticos. Primeiro, buscar ser a nossa melhor versão, sabe? Explorar o nosso potencial máximo. Segundo, lembrar sempre da nossa condição de pó, para manter o ego no lugar dele. E terceiro, usar essa grandeza para servir, para torná-la útil para o mundo. E o segredo está todo aqui, neste número. Não é sobre escolher um lado ou o outro. A verdadeira maestria está na capacidade de sustentar as duas verdades ao mesmo tempo. A verdade da nossa excelência e a verdade da nossa dependência. Grandeza e pó, juntos, não separados. E quando se consegue sustentar esse equilíbrio, o resultado é transformador. A gente alcança uma maturidade emocional e espiritual.
A vida fica mais leve, porque nos libertamos do peso de uma autoimagem inflada ou de uma autocrítica que destrói. É uma vida mais consciente e, finalmente, mais plena. E assim a nossa análise de hoje termina com uma reflexão. Como seria aplicar essa atenção de forma consciente? Nos momentos de sucesso, lembrar do pó. Nos momentos de dúvida, lembrar da nossa grandeza. Como esse equilíbrio pode, de fato, transformar não só a vida, mas o nosso dia de hoje? A pergunta fica no ar para a gente pensar.